A consciência não é algo que você possui. Ela é aquilo que você é, antes mesmo de qualquer pensamento sobre quem você deveria ser. Robert Adams. Há algo silencioso, vasto e imutável por trás de tudo o que você vê, ouve ou sente. Esse algo não pertence ao tempo, não se move e não se altera diante das circunstâncias. Está presente enquanto você lê este texto, enquanto o mundo muda, enquanto pensamentos vão e vêm. Esse algo, muitas vezes ignorado por causa do barulho da mente, é o que os grandes sábios de todas as tradições chamaram de consciência. Não estamos falando aqui da consciência comum, como o fato de estar acordado ou de perceber o ambiente ao redor. Falamos da consciência com C maiúsculo, a base de tudo o que é, foi e será. A presença silenciosa que torna possível toda a experiência. O físico quântico Max Planck, pai da teoria quântica, certa vez afirmou: "Eu considero a consciência como fundamental. Considero a matéria como derivada da consciência." Essa frase, dita em 1931, ainda hoje é vista como ousada por muitos cientistas, mas profundamente verdadeira para aqueles que mergulham no autoconhecimento. A consciência não é um produto do cérebro, como muitos acreditam, mas sim o campo onde toda a existência acontece. O cérebro pode ser uma ferramenta, mas a consciência é o pano de fundo que dá sentido a tudo. Quando compreendemos isso, uma mudança radical ocorre. Deixamos de nos ver como seres isolados, presos em corpos frágeis e histórias pessoais, para perceber que somos a própria essência que tudo permeia. Imagine que você está assistindo a um filme em uma tela de cinema. A história é emocionante, cheia de drama, alegria, dor, reviravoltas e finais inesperados. Mas a tela sobre a qual o filme é projetado nunca muda. Não importa o que esteja sendo mostrado, ela permanece inalterada. Assim também é a consciência. Ela é a tela silenciosa, onde todas as experiências da vida são projetadas. O nascimento, a infância, as perdas, os ganhos, as conquistas e até a morte. Tudo isso são imagens que surgem e desaparecem sobre essa tela eterna. O problema é que esquecemos da tela e nos apegamos às imagens. E ao nos apegarmos, sofremos. Mestre indiano Nisargadatta Maharaj dizia: "Você é o que testemunha todas as coisas, não o que aparece e desaparece." O erro mais comum da humanidade é acreditar que somos os pensamentos, os sentimentos, o corpo, as ideias, os traumas. Mas nada disso é o que somos em essência. Tudo isso é transitório. Se fosse a sua verdadeira natureza, você não conseguiria se afastar dela nem por um segundo. No entanto, você já notou que pode observar seus próprios pensamentos? Isso significa que há algo além deles, um espaço silencioso, vivo, que está ali antes, durante e depois de cada pensamento. O convite aqui é profundo e simples. Pare por um momento. Feche os olhos, respire e pergunte-se com sinceridade: o que em mim percebe tudo isso? O que em mim não muda, mesmo quando tudo muda? Essa pergunta não precisa de resposta racional. Ela aponta para o silêncio dentro de você. Esse silêncio é a consciência. É o que você sempre foi, mesmo antes de receber um nome, uma nacionalidade ou uma história de vida. Essa consciência não tem idade, não tem forma, não tem limite. E é, paradoxalmente, mais real do que tudo o que você considera como real. Robert Adams, um dos grandes mestres americanos que seguiram os ensinamentos de Ramana Maharshi, ensinava que tudo é consciência. Para ele não havia separação entre o espiritual e o material, entre o divino e o cotidiano. Tudo é expressão da mesma fonte. Tudo está acontecendo dentro da consciência, como ondas surgindo na superfície de um oceano profundo. Algumas ondas são suaves, outras são tempestuosas, mas nenhuma delas altera o oceano. Da mesma forma, nenhuma experiência que você tenha pode alterar o que você realmente é. Por isso, o convite deste ensinamento não é negar a vida, mas ver a vida com olhos mais amplos. Quando você se lembra da tela, o filme deixa de ser uma prisão e se torna uma dança. Ao reconhecer a consciência como sua verdadeira identidade, um profundo alívio se instala. As preocupações começam a parecer menos graves.
os medos perdem força. Não porque os problemas desaparecem magicamente, mas porque sua identificação com eles começa a enfraquecer. Você começa a perceber que a sua paz não depende das circunstâncias, mas da lembrança constante de quem você é, além do que muda. A consciência não precisa ser conquistada, ativada ou criada. Ela já está aí, neste exato momento. Basta voltar-se para ela, como alguém que se lembra de algo que sempre esteve presente, mas foi esquecido por causa do barulho do mundo. Na prática, isso se manifesta como presença. Quando você está verdadeiramente presente, sem se perder, em pensamentos sobre o passado ou o futuro, você está em contato direto com a consciência. E nesse estado, tudo se revela como perfeito, mesmo que a mente não entenda. Ramana Maharshi, o grande sábio do sul da Índia, dizia que a consciência é o ser, e o ser é Deus. Isso não é uma metáfora, é uma descrição direta da realidade. Deus não é uma figura distante observando o mundo de longe. Deus é a própria consciência que você sente quando está em silêncio, quando respira fundo e sente a vida pulsando dentro de si. Quando isso é realmente compreendido, não como teoria, mas como vivência, uma transformação começa a acontecer. Você começa a viver com mais leveza. A raiva dá lugar à compaixão, a ansiedade dá espaço à confiança, a pressa se dissolve diante da vastidão do agora, e o medo da morte desaparece, porque você entende que aquilo que realmente é, nunca nasceu e nunca morrerá. Tudo o que aparece e desaparece está dentro da consciência, mas a consciência em si não tem começo nem fim. É comum que a mente, quando ouve algo assim, tente racionalizar. Ela busca entender com palavras aquilo que só pode ser reconhecido pela experiência direta. Isso acontece porque a mente opera em dualidade, certo e errado, bom e ruim, eu e o outro, enquanto a consciência é não dual. Ela é uma totalidade indivisível. Tudo o que aparece dentro da dualidade está contido nela, mas ela mesma não está presa a nenhum dos pares de opostos. Por isso, tentar compreender a consciência com a mente é como tentar ver o espaço usando uma lupa. Você está usando a ferramenta errada. A consciência só pode ser reconhecida quando a mente silencia, mesmo que por alguns instantes. Aqui está uma chave essencial. Esse silêncio interior não é a ausência de som ou de pensamento, mas a ausência de identificação com eles. Você pode estar em meio ao barulho de uma cidade ou ao caos de um problema pessoal, mas mesmo assim permanecer em silêncio interior, porque o silêncio de que falamos é o reconhecimento de que você não é o ruído, mas aquilo que percebe o ruído. Você não é o medo, mas aquilo que observa o medo surgindo. E o observador não é passivo, ele é vivo, vibrante, cheio de presença. Albert Einstein, em uma de suas correspondências pouco conhecidas, dizia que a ilusão de separação entre nós é uma espécie de prisão para nossa consciência. Essa frase, vinda de alguém com tamanha influência no pensamento moderno, ressoa profundamente com o que os mestres espirituais sempre disseram, que a separação é uma ilusão sustentada por crenças mentais. A verdade é que tudo está interligado em um campo unificado, e esse campo é a consciência. Você não está separado das árvores, do céu, das outras pessoas ou do tempo. Tudo está acontecendo dentro da mesma presença. Quando você começa a viver a partir dessa percepção, algo muito poderoso acontece. O mundo deixa de ser uma ameaça. As situações externas já não definem o seu estado interno. Você pode olhar para a dor sem medo, porque sabe que ela não tem o poder de te ferir em essência. Você pode olhar para a alegria sem se apegar, porque sabe que ela também passa, como tudo o mais. Isso é liberdade verdadeira. Não a ausência de desafios, mas a presença constante de uma paz que não depende de nada. Essa liberdade não é privilégio de alguns iluminados. Ela está disponível para todos que sinceramente desejam despertar. O que ela exige é apenas um gesto interno, parar de se identificar com o que muda e repousar naquilo que é. Esse gesto, embora simples, é revolucionário. Ele muda a forma como você se relaciona com tudo, com sua história, com seus traumas, com seus desejos, com o outro.
Você começa a ver que por trás das máscaras que todos usamos, há a mesma essência brilhando, a mesma consciência, se manifestando de formas diferentes. Nesse ponto, é natural que o coração se abra. Um tipo diferente de amor começa a florescer. Não o amor condicionado, que depende do comportamento do outro, mas um amor silencioso, vasto, que vê tudo como sagrado. Esse amor não tem causa. Ele simplesmente é. Ele não precisa de motivo para existir. É como o sol. Não escolhe quem vai iluminar. Ele apenas brilha e quem estiver aberto, recebe. E talvez você esteja se perguntando agora, mas como eu posso viver isso no meu dia a dia? Como lembrar dessa verdade no meio dos afazeres, das responsabilidades, dos conflitos? A resposta não está em tentar escapar do mundo, mas em transformar a forma como você o vê. Cada momento é um convite para lembrar. Quando você lava a louça, pode sentir a água nas mãos e lembrar: eu sou a presença que está aqui. Quando alguém te desafia emocionalmente, você pode respirar e se perguntar: quem em mim está sentindo isso? Quando o medo aparece, ao invés de combatê-lo, você pode acolhê-lo como uma nuvem que passa. E mesmo que você se esqueça disso várias vezes ao dia, tudo bem. O importante é retornar. Cada retorno aprofunda ainda mais a percepção. É por isso que esse ensinamento não é uma filosofia bonita ou uma teoria distante. Ele é prático. Ele muda a forma como você vive, ama, trabalha, dorme, sente. E aos poucos, você percebe que está mais presente, mais grato, mais amoroso. Não porque alguém te ensinou a ser assim, mas porque a sua verdadeira natureza está começando a brilhar por si só. É como o céu após as nuvens. Ele sempre esteve lá, só estava momentaneamente encoberto. E se você chegou até aqui, me permita um convite especial. Se esse conteúdo tocou algo em você, se essa mensagem faz sentido no seu coração, então se inscreva agora no canal. Mas não apenas como um gesto técnico, inscreva-se como alguém que escolhe conscientemente fazer parte de uma jornada de despertar. Porque aqui, neste espaço, não buscamos seguidores, mas companheiros de caminho. E agora me diga nos comentários, qual foi o momento em que você sentiu que tudo estava conectado? Que você não era apenas o seu nome, mas algo maior, silencioso e profundo? Compartilha com a gente a sua experiência. Pode ser uma lembrança da infância, um instante de paz inexplicável, um momento de dor que te revelou algo. Sua história pode iluminar o caminho de outra pessoa que ainda está em busca. Vamos criar uma rede viva de consciência, uma comunidade que desperta junta. Porque quando você compartilha, você se fortalece. E quando você lê a experiência do outro, você se reconhece nela. Isso é o milagre do caminho. Perceber que, apesar das diferenças de forma, estamos todos voltando para o mesmo lugar. Para casa. Para o ser. À medida que essa percepção vai se consolidando, surge uma nova forma de estar no mundo. Não se trata de negar a vida, mas de vê-la com outros olhos. A dor continua existindo, os desafios seguem acontecendo, mas você já não se vê como uma vítima deles. Você os observa a partir de um centro estável, silencioso, intocável. E nesse estado o sofrimento perde sua força. Ele pode até doer no corpo ou no coração, mas não arrasta mais você com ele. Você permanece firme, como a raiz de uma árvore que não se abala com a ventania. O mestre indiano Nisargadatta Maharaj dizia: a consciência em si é tudo, todo o resto é imaginação. Quando você compreende isso, até mesmo o conceito de problema muda. O que antes parecia um obstáculo insuportável, agora é visto como uma onda no oceano. Vem, passa e retorna ao silêncio. Você entende que tudo é temporário, inclusive seus pensamentos e emoções. Nenhum pensamento é definitivo, nenhuma emoção é permanente. Tudo vem e vai. Mas aquilo que percebe esse movimento permanece. Isso é você. Começa então um refinamento do olhar. Você começa a perceber que a maioria dos seus sofrimentos era fabricada pela mente, por interpretações, expectativas, crenças herdadas,
histórias que você repetia para si mesmo. Quando você tira a energia dessas histórias, elas perdem a capacidade de te prender. E mais, você começa a rir da sua própria mente, não com deboche, mas com ternura. É como ver uma criança tentando resolver um quebra-cabeça complicado. A mente faz isso o tempo todo. Ela quer entender tudo, controlar tudo, prever tudo. Mas quando você reconhece a consciência como seu verdadeiro centro, essa necessidade desaparece. Surge uma confiança silenciosa, uma entrega. A entrega não é resignação, não é aceitar passivamente o que quer que aconteça. A verdadeira entrega é ativa. É o reconhecimento profundo de que existe uma inteligência maior guiando tudo. E essa inteligência não está fora de você. Ela é você. É a mesma força que move as galáxias, que transforma a semente em árvore, que faz seu coração bater. Quando você alinha sua vida com essa inteligência, tudo flui. Os caminhos se abrem, as respostas chegam, as sincronicidades aumentam, e você começa a viver não por esforço, mas por ressonância. Não há mais medo do desconhecido. Pelo contrário, você se aproxima dele com reverência. Porque sabe que o desconhecido é apenas uma parte da consciência ainda não reconhecida por você. É por isso que a verdadeira espiritualidade não separa, mas integra. Não exclui, mas abraça. Ela não cria um novo dogma, mas dissolve todos os antigos. Ela não constrói uma identidade espiritual, mas desmonta todas as identidades que impedem você de ser o que você já é. Quando você vive assim, tudo se transforma em meditação. Caminhar na rua, escutar alguém, cozinhar, deitar-se à noite, tudo é sagrado. Não por causa da atividade em si, mas por causa da presença que você leva para ela. A consciência não exige rituais elaborados, nem técnicas mirabolantes. Ela pede apenas atenção plena, presença, simplicidade. É interessante perceber como muitas vezes procuramos experiências espirituais extraordinárias, como se a iluminação fosse algo que viria com luzes, visões, fenômenos. Mas os verdadeiros mestres sempre apontaram para o oposto, para o ordinário, para o agora. Como dizia Papaji, discípulo direto de Ramana Maharshi, a verdade está aqui. Você só precisa parar por um momento e olhar. Esse parar não é físico, mas interno. É um silenciar da busca, é um repousar no ser. Esse ensinamento pode ser experimentado por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, sem importar idade, formação, religião, cultura. Ele não pertence a nenhuma tradição. Ele pertence à própria vida. E quando ele se revela em você, não há mais separação entre o espiritual e o cotidiano, porque tudo se torna expressão da mesma realidade. Aliás, um dos maiores sinais de que você está reconhecendo a consciência em sua vida é a expansão da compaixão. Você começa a olhar para os outros com mais paciência, com mais escuta, com mais amor. Não porque você decidiu ser uma pessoa melhor, mas porque você vê que o outro é você mesmo, em uma forma diferente. Isso dissolve os conflitos, isso transforma relacionamentos, isso cura feridas antigas que pareciam impossíveis de cicatrizar. E não se trata de uma utopia inatingível. Isso está acontecendo em milhares de pessoas pelo mundo, pessoas que estão acordando para essa nova maneira de viver. Cientistas como Rupert Sheldrake e Gregg Braden já estudam e validam esses fenômenos. A física quântica, especialmente com os experimentos da não-localidade, confirma aquilo que os sábios disseram por milênios, que há uma realidade subjacente a tudo e ela é feita de presença consciente. Essa nova consciência não é algo para o futuro. Ela está disponível agora neste instante. Basta você parar e sentir quem sou eu antes. Ao se estabelecer cada vez mais firmemente nessa percepção de que tudo é consciência, algo extraordinário começa a acontecer. Não no sentido espetacular da palavra, mas no mais simples e essencial. Você se torna natural. E nesse estado de naturalidade, a vida deixa de ser uma luta constante. As decisões não nascem mais do medo, da comparação ou da ansiedade. Elas brotam do silêncio. Não há mais pressa. Não há mais necessidade de provar nada para ninguém. O que existe é uma confiança suave na inteligência que rege
Tudo, inclusive você. Essa inteligência é silenciosa, mas absolutamente presente. Ela se revela em pequenos detalhes, no canto de um pássaro, no olhar de um desconhecido, em um gesto espontâneo de gentileza. Quando você vive a partir da consciência, você não está tentando mudar o mundo, mas o mundo muda em torno de você. Não porque você impôs algo, mas porque sua frequência se tornou outra. É como sintonizar uma nova estação de rádio. O conteúdo muda, mas você está apenas escutando com mais clareza aquilo que já estava no ar. Neste ponto, até mesmo a palavra espiritualidade perde o peso. Não há mais um caminho a ser trilhado, porque você já chegou. A ideia de chegar a algum lugar desaparece. Não porque você desistiu, mas porque percebeu que já é. Já é o que sempre buscou. A paz que você procurava do lado de fora, em livros, mestres, técnicas e retiros, já estava aí silenciosamente presente atrás de cada pensamento. Era apenas uma questão de mudar o foco da atenção. Essa realização pode ser súbita ou gradual. Para alguns, acontece em um momento de silêncio profundo. Para outros, surge lentamente ao longo dos dias, meses ou anos. Mas o importante não é a velocidade, é a profundidade. E quanto mais você se entrega a esse estado de não resistência, mais você se alinha com o fluxo natural da vida. A ansiedade desaparece porque você já não está tentando forçar o rio a seguir um curso diferente. Você o acompanha. Você se torna o próprio rio. E então surgem novas qualidades dentro de você. A gratidão, por exemplo, não será mais uma prática que você precisa lembrar de fazer. Ela se tornará o seu estado natural. Gratidão pela existência, pelas pessoas, pelos desafios, pelos aprendizados. Mesmo os momentos difíceis serão vistos com respeito, como professores que vieram mostrar algo que você precisava enxergar. O ressentimento se dissolve, porque você entende que ninguém pode verdadeiramente ferir o que você é. A consciência é intocável. O perdão floresce, porque você compreende que tudo é expressão de uma mesma fonte, e é por isso que os grandes mestres sempre insistiram na simplicidade. Ramana Maharshi dizia: "Seja como você é." Essa frase, aparentemente comum, carrega o mais profundo ensinamento. Porque para ser como você é, você precisa deixar de lado tudo o que você pensa que é. Isso requer coragem. Coragem de desapegar-se das histórias antigas, dos personagens criados para se proteger do mundo, das máscaras que a sociedade exige. Mas quando você tem essa coragem, descobre algo incrível. Você não perde nada. Pelo contrário, você ganha tudo. Você ganha a si mesmo. E a vida, nesse ponto, se transforma em um espelho. Ela começa a refletir essa consciência que você sustenta. Seus relacionamentos melhoram, não porque os outros mudaram, mas porque você mudou. O trabalho se torna mais leve. As situações resolvem-se com mais facilidade. E mesmo quando surgem dificuldades, você sabe que elas não definem o todo. Você sabe que tudo, no fundo, está em seu devido lugar. Isso é sabedoria. Não uma sabedoria intelectual, mas uma sabedoria viva, que pulsa em você e através de você. Essa sabedoria não vem de fora, ela vem do silêncio. E no silêncio você encontra tudo. A paz, o amor, a verdade. Todos estão ali, esperando você parar de buscar, para então perceber que nunca estiveram ausentes. Por isso, pratique essa pausa. Ao acordar, antes de olhar o celular, respire. Antes de falar, escute. Antes de reagir, sinta. Antes de julgar, olhe com o coração. Essas pequenas pausas mudam tudo, porque elas reconectam você com o que você realmente é. E se você chegou até aqui neste vídeo, é porque algo em você já sabe disso. Algo em você está despertando, está lembrando, está voltando para casa. E isso é lindo. Isso é poderoso. Você não está sozinho. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão acordando, sentindo o chamado de viver a partir da consciência e não mais da mente condicionada. Estamos construindo juntos uma nova forma de estar no mundo, mais suave, mais presente, mais amorosa. Por isso, se essa mensagem tocou o seu coração, se ela ressoou com alguma parte silenciosa e profunda dentro de você, inscreva-se agora.
no canal. Mas não só por nós, por você mesmo. Para continuar recebendo lembretes, inspirações, reflexões que podem sustentar essa jornada tão bela de autodescoberta. Esse canal é uma comunidade de consciência. Aqui valorizamos o silêncio tanto quanto a palavra, a presença tanto quanto o conteúdo, e queremos muito ouvir você. Compartilhe nos comentários a sua história. Quando foi que você começou a perceber que há algo maior dentro de você? Que momento te despertou para essa verdade? O que você aprendeu com este vídeo? Sua experiência pode inspirar alguém, pode curar alguém, pode ecoar como luz em um dia escuro. Então escreva. Escreva como quem conversa com um velho amigo. Escreva com o coração. Finalizamos aqui este ensinamento, mas ele não termina. Ele segue com você, em cada respiração, em cada passo, em cada momento de presença. Porque a consciência é tudo, e tudo, absolutamente tudo, já está dentro de você. Gratidão por estar aqui. Até o próximo encontro.